Pessoal, nós vamos começar hoje uma sequência de estudos que nós nunca trabalhamos aqui na nossa igreja sobre esse tema assim, com tanto tempo disponível. Nós vamos, se Deus permitir, gastar alguns meses estudando sobre finanças na igreja, finanças do ponto de vista individual, né, da nossa família, e vendo como isso se relaciona com a nossa vida espiritual. Não esperem aqui aulas de economia. Não pretendo fazer isso, até porque o livro também não tem essa proposta. Mas nós vamos ter algumas instruções a respeito da economia, porque são necessárias, algumas instruções básicas, mas muita prática para a nossa vida cotidiana. E, por conta disso, nós teremos sempre salas únicas, né? Sempre classes únicas. Não faremos mais divisão de salas, até porque o presbítero Luciano estava finalizando a sequência de estudos na classe de catecúmenos. Falta só uma aula, não é isso? Uma aula ele finaliza. No próximo domingo, eu vou estar em João Pessoa, vou pregar na congregação. Eu não vou lá desde setembro do ano passado, irmãos. Então, eu preciso ir à congregação, e eu me ausentei por muito tempo por conta do nascimento de Lia. Mas Lia agora já tem condição de viajar, então eu preciso ir à congregação no próximo final de semana, pregar lá. Então, não vamos ter aula sobre esse tema na semana que vem, e aí, consequentemente, há uma possibilidade do presbítero Luciano finalizar a sequência de aulas da classe de catecúmenos para não ficar uma coisa quebrada, certo? Então, esse arranjo vai funcionar bem. Eu pedi para que quem tivesse interesse comprar o livro. Eu não sei quantos compraram e quantos trouxeram. Eu até coloquei no grupo do WhatsApp da igreja para que quem quisesse trazer e acompanhar a leitura trouxesse. Quem trouxe, nós vamos começar do começo mais inicial, da apresentação do livro. Então, quem desejar pode abrir na página, deixa eu ver, não tem número essa página não, 19, e abrir também a escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo, porque é a carta, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Toda escritura é inspirada e ela tem várias formas de nos abençoar. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti a oportunidade que temos de abrirmos a Tua palavra e sermos apresentados a conhecimentos mais variados. Nós aprendemos sobre a nossa salvação, aprendemos sobre muitas doutrinas que nos fazem entender melhor a Santíssima Trindade, a obra do Pai, do Filho e do Espírito, como nós podemos alcançar sabedoria a partir da Escritura, e também que a Escritura ela tem muito a nos dizer sobre a nossa vida cotidiana. A Escritura nos ensina a respeito de como formar família, como cuidar dos nossos filhos e também como tratar das nossas finanças. Rogamos ao Senhor que durante esse tempo que vamos estar juntos, alguns meses desse ano, o Senhor nos dê a graça de sairmos mais sábios, de sermos instruídos na Tua lei e assim podermos glorificar o Teu nome também com os recursos que o Senhor coloca à nossa mão. Dá-nos o Teu Espírito também agora, Senhor, quando vamos estudar a Tua palavra. É o que nós rogamos ao Senhor em Cristo. Amém. Nós vamos iniciar o estudo sobre um tema que ele faz com que a igreja, inevitavelmente, ela flerte com dois extremos. Um extremo da igreja, quando o assunto é dinheiro, é falar só de dinheiro. Tudo é dinheiro na igreja. Então, a gente começa a nos tornar pessoas
próximas, né, ao neopentecostalismo. Os neopentecostais são conhecidos por falar só em dinheiro. Então, toda a religião deles é resumida em recurso financeiro, em ganhar dinheiro e ficar mais rico. Então, esse é um extremo que nós podemos cair. Isso é uma tentação da igreja quando o assunto é dinheiro. E o outro extremo que nós também podemos cair, é tão ruim quanto, é não querer nem tocar no assunto. Por muitos anos, a igreja tem, especialmente a igreja reformada, a qual eu me refiro, a igreja tem se distanciado desse tema. Tem achado que é melhor não falar sobre isso, porque, afinal de contas, a gente não quer ser confundido com os neopentecostais. Mas eu temo, irmãos, que nós estejamos entrando numa espiral de erros que vai fazer com que a igreja traga muitos problemas para o nosso meio. Para vocês terem uma ideia, na última reunião do presbitério, quinta-feira passada, o final da reunião foi para tratar um pouco sobre os assuntos financeiros das 4 igrejas. E a gente tem os relatórios, não sei se vocês sabem como funciona, mas todas as atas do conselho são avaliadas por outras igrejas. Então, a nossa é avaliada, por exemplo, pela Igreja Renascer. A da Igreja Renascer é avaliada pela Zona Sul e assim por diante. As atas, elas registram os atos do conselho e eles são avaliados, supervisionados pelo presbitério. Mas não só os atos administrativos, como também os atos financeiros. A tesouraria da nossa igreja, ela sofre uma primeira avaliação, que é daquela comissão que avalia, né, a cada trimestre o trabalho da tesouraria, uma comissão interna que é eleita pelo conselho. Nós tivemos isso aqui, para quem veio na reunião ordinária da igreja pôde perceber que foi entregue um relatório e um parecer a respeito da tesouraria. Esse parecer vai também para o presbitério, né, ele é anexado, ele é tomado conhecimento, mas ele não é levado em consideração para que não haja um segundo parecer. Haverá também o parecer do presbitério. E o parecer do presbitério é que vai aprovar ou não as contas de cada igreja. E o presbitério faz isso com as igrejas, o sínodo faz isso com os presbitérios e o Supremo Concílio faz isso com todos os sínodos. Ou seja, sempre você tem na estrutura da nossa igreja alguém supervisionando o trabalho do concílio inferior. Isso é muito seguro para todos nós. Mas nessa reunião, no final da reunião, quando estávamos tratando sobre a tesouraria do presbitério, que é atingida pela tesouraria da igreja, estávamos preocupados porque esse ano nós vamos ter reunião do sínodo no meio do ano e o caixa do presbitério está muito baixo. A gente estava fazendo as contas se dava para comprar as hospedagens e bancar o combustível dos pastores e presbíteros para a reunião de julho. A reunião não é em São Paulo, não, é em João Pessoa. A gente não sabe se nós vamos ter condições de mandar os representantes para João Pessoa. Você veja a situação do presbitério. No ano que vem, os anos ímpares são anos de sínodo. Os anos pares, a cada 4 anos, são os anos da reunião do Supremo Concílio. O ano de 2026 vai ter reunião do Supremo Concílio. E as passagens dos delegados ao Supremo Concílio são pagas pelo presbitério. Ora, se o presbitério não está em condições de pagar as hospedagens, talvez, da ida para João Pessoa, como é que vai ser que esse mesmo presbitério terá condições, no ano que vem, bancar 6 passagens de avião de 6 delegados ao Supremo Concílio? É um problema sério, não é? Então, para avaliar a tesouraria do presbitério, nós paramos para avaliar a tesouraria das igrejas. E em algumas poucas informações que nos foram dadas, isso em assembleia, a gente pôde perceber que o nosso presbitério tem aumentado a arrecadação em 2% ao ano, ou seja, as igrejas elas têm aumentado a sua arrecadação, em linhas gerais, em 2% ao ano. Alguém se lembra qual é a taxa de inflação do Brasil, a oficial, desse ano?
em média, né? Assim, aproximadamente. Eu acho que a meta era 4,5, né? E você tem um ponto acima, um ponto abaixo como o limite da média. 5 é alguma coisa, exatamente. Se fala em 5,5, se eu não me engano, para esse ano. 5,5. Alguém concorda que 5,5 é a inflação real do Brasil hoje? Vocês acham que o que vocês consomem aumentou só 5,5%? É claro que não. É claro que não. O valor é muito superior a isso. Esse é o valor oficial. Principalmente para algumas pessoas que consomem alguns determinados tipos de produtos. Ou seja, de acordo com o teu perfil de consumo, a tua inflação pode ter sido 20%, pode ter sido 30%, pode ter sido 3%. Porque depende do que você consome. Se você consome coisas que aumentaram muito, a tua inflação pessoal é muito maior. A gente fica fazendo conta com a inflação geral, mas a inflação geral do Brasil, oficial do Brasil, diz respeito à média dos preços, né? E mesmo assim a gente não consegue ver isso na vida prática. A inflação é muito mais do que isso, mas se nós considerarmos só 5,5%, né, desconsiderando a inflação real e desconsiderando também a perda do valor do dinheiro, que isso também diz respeito à inflação, deveria ser uma composição à inflação, isso daria mais de 20% por ano. Não tenha dúvida, o real está sendo impresso, né, de maneira assim, sem limites. A máquina do Banco Central está funcionando lá à torta e à direita para poder sustentar os gastos do governo. Isso faz com que o nosso dinheiro perda o valor. Então, você não compra a mesma coisa hoje que comprava há um ano. O presbitério está fazendo conta de 2% de crescimento a um ano. Ninguém pode se alegrar com isso. Porque se avaliarmos a taxa de inflação de 5,5%, na verdade, o presbitério está encolhendo 3,5% por ano. Não é isso? 3,5% por ano. Se avaliarmos a taxa efetiva de inflação, talvez o presbitério esteja encolhendo mais de 10% por ano. E é por isso que, mesmo não tendo quase nenhum gasto, o presbitério não gasta com nada. A não ser com uma reunião como essa, ele paga um almoço num restaurante simples da cidade, nós não vamos para restaurantes caros, um restaurante simples, paga um almoço, paga um café da manhã, bolo, cuscuz com ovo e café, e nada mais. A cada 2 anos tem a reunião do sínodo e manda uma contribuição para o sínodo do que a gente não consegue honrar. Então a gente começou a tratar do assunto. E, para a glória de Deus, né, a única igreja do presbitério, a única que tem tido um crescimento sustentável e tem pago suas contas em dia com certa tranquilidade, é a nossa igreja. Tem alguns detalhes a respeito disso que foram tratados na reunião ordinária, né? Por exemplo, nós não atingimos a arrecadação dos membros da igreja que foi declarada no começo de 2024. Ou seja, os irmãos declararam X, mas veio X menos 1 para a tesouraria da igreja. E a pergunta é, como é que a tesouraria ainda finalizou o ano positivamente, ainda com um caixa maior do que começou? Porque o Instituto fez aportes durante o ano, né? Não apenas o Instituto bancou a operação física desse prédio, mas também fez aportes durante o ano que permitiram compensar esse valor a menor e ainda dar um saldo positivo para a igreja. Certo? Então, por um lado, a gente se alegra, por outro, nós precisamos nos preocupar, porque nem todos estão sendo fiéis nos seus dízimos e ofertas, de acordo com a declaração que foi feita no começo do ano. Mas, ao final, a gente terminou ainda crescendo, terminamos com um bom caixa e dando um exemplo às demais igrejas. Atualmente, nós temos a maior arrecadação das 4 igrejas, mas nem de longe nós somos a maior igreja, nem de longe. Certo? Nós temos um número de membros nessa igreja, na sede aqui em Campina Grande, de 116. Só que nós vimos semana passada na eleição
que dos 116, a gente tinha de voto válido 81, se eu não me engano. Todo o restante é de crianças. Tem crianças que, consequentemente, não contribuem, né? Então, a gente tem uma arrecadação superior com o número de membros comungantes aqui de cerca de 80 pessoas. João Pessoa deve ter mais uns 80 membros, eu não sei o número exato, mas deve ter alguma coisa entre 80 membros. Dos 80 membros, você tem aí pelo menos umas 30 crianças. Então, juntando tudo, deve dar 200 membros, menos um pouco de 200 membros. Desses 200 membros, algo em torno de 140, 150 pessoas que contribuem, no máximo, sendo muito, e a gente ainda consegue ser a maior arrecadação do nosso presbitério. Nós somos mais ricos do que as outras igrejas individualmente? Não acho. Não acho. Eu acho que a nossa igreja tem sido mais fiel. Graças a Deus por isso, irmãos. Mesmo não sendo tão fiel quanto nós declaramos, ainda conseguimos ser mais do que os outros. Não se orgulhem disso. Porque se nós não estamos sendo fiéis nem mesmo com a nossa declaração, se a gente fala uma coisa e faz outra, como é que a gente vai se orgulhar porque os outros são piores do que nós somos, né? Isso não é um motivo de orgulho, mas é motivo de alerta. Dinheiro é algo importante. Se nós não cuidarmos disso, irmãos, se nós não cuidarmos disso, nós vamos ter problemas sérios para a nossa família, para a nossa igreja. As reuniões do presbitério são reuniões importantíssimas. Imagina um presbitério que não pode se reunir. Imagina que agora nós deixamos de ser presbiterianos, porque cada igreja faz o que quer. Nós perdemos a federação. E essa federação, ela carece de alguns recursos, poucos recursos, mas alguns recursos. Então, começamos a conversar lá com os irmãos das demais igrejas, os pastores e os presbíteros, orientando o que eles poderiam fazer. E uma das orientações que eu pude dar foi justamente esse livro aqui. Os irmãos pediram a sugestão do livro, eu mandei no grupo do presbitério, e o compromisso deles é comprar esse livro para as outras igrejas e passar um ano falando sobre o assunto. Os irmãos reconheceram que por diversos anos tiveram um receio de falar e serem mal interpretados, e o que aconteceu é que, com o passar dos anos, não tocando no assunto, cada vez menos arrecadação as igrejas têm tido, porque os irmãos não estão sendo lembrados do compromisso que têm com as finanças da igreja. Segundo o autor desse livro, 15% de todas as falas de Cristo são a respeito de finanças. 15%. É uma taxa muito alta, porque é um assunto muito importante. Então, por um lado, nós não podemos virar neopentecostais e passar o tempo inteiro falando sobre dinheiro, de uma forma que, como se o dinheiro estivesse ligado diretamente à nossa salvação. Mas, por outro, a gente não pode ter esse falso pudor de não tratar de um assunto que a Bíblia fala, e fala muito, porque é extremamente importante. Não fosse o dinheiro, nós não tínhamos um ar-condicionado agora para nos dar conforto no calor que está fazendo em Campina Grande. Não fosse dinheiro, vocês não estavam sentados nessas cadeiras, não tinham um ambiente tão agradável quanto esse, não tinham segurança lá fora. Espero que ele esteja aí, né? Às vezes ele sai mais cedo. Mas não tínhamos um segurança lá fora cuidando dos nossos carros, não tínhamos carro para vir para a igreja, não tínhamos alguma condução para chegarmos aqui. Então, dinheiro é algo extremamente importante. O que a Bíblia nos alerta é contra o amor ao dinheiro. Quando eu coloco meu coração no dinheiro, eu consigo inverter toda a lógica. Mas dinheiro é algo extremamente importante e precisa ser motivo das nossas reuniões de estudos na igreja, como esta que nós vamos começar a sequência hoje. Para quem está com o livro aberto, na página 19, a primeira introdução do autor é com base nas primeiras linhas da Escritura. Ele diz o seguinte: para quem tem dificuldade de falar sobre bens materiais, vai ter dificuldade de começar a ler a Bíblia, porque a criação de Deus, ela começa não no céu, ela começa na terra. Deus começa falando daquilo que Ele criou materialmente. Então, quem acha que aquilo que é bem material é algo inerentemente ruim, vai ter dificuldade de ler Gênesis 1,
Porque Deus só fala de bens materiais que Ele criou. O céu, a terra, as estrelas, o sol, a lua, o mar, os peixes, tudo Deus criou como bens materiais para o homem. Ou seja, a função de toda a criação é a glória de Deus e o benefício do homem. Isso já nos introduz ao tema. Para que nós queremos aprender a lidar com finanças? Para que nós queremos aprender a enriquecer? Porque não espere que eu venha dar aula de empobrecimento. Eu não sou profeta da miséria, né? Não sou profeta da prosperidade, né? No sentido neopentecostal, mas também não sou da miséria. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, sobre princípios da palavra de Deus que vão nos ajudar a enriquecer. Todavia, a forma como nós vamos lidar com estes bens materiais é, em primeiro lugar, para a glória de Deus e para o benefício dos homens, porque foi assim desde a criação. Ele diz, essa área, de modo geral, é provavelmente aquilo com que os cristãos mais têm se conformado ao espírito dos tempos, mais do que qualquer outra coisa em nosso tempo e nossa cultura. Não tem nada nesse mundo que faça com que os crentes eles se tornem mais mundanos do que dinheiro. Não tem nada nessa vida. Sabe por quê? Porque das duas, uma. Ou a gente corre para um extremo de só falar em dinheiro, só querer saber de dinheiro, e não precisa ser neopentecostal para isso, não. Dentro de igrejas tradicionais também existem pessoas que só falam de dinheiro. E a forma de falar de dinheiro é com um viés que não é para a glória de Deus, nem para o benefício do homem, é para o benefício próprio. O alerta que Tiago dá na sua carta é: vocês oram e não recebem, por quê? Porque vocês pedem mal. Não tem problema em pedir. Ele qualificou o tipo do pedido. Vocês pedem mal. E ele explica o que é pedir mal. Alguém se lembra? Qual foi o motivo? Vocês pecam porque vocês pedem para esbanjar nos seus próprios deleites. Esse é o problema. Lembram dos homens que foram acusados pelo apóstolo Paulo lá no final da carta aos Romanos, que o Deus deles é o ventre? É exatamente isso. O Deus deles é o ventre, eles só pensam em si. E quando nós estamos falando em dinheiro, irmãos, nós precisamos entender que é um bem que ele sempre, inevitavelmente, mexe com a vida de muitas pessoas. Veja só, o dinheiro ele nunca passa numa mão só. O dinheiro ele circula, não é assim? E o bom do dinheiro é que ele esteja circulando. Tem irmãos assim que ajudam bastante nesse princípio, porque faz o dinheiro circular loucamente, né? O dinheiro nunca está na mão deles. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. É bom que o dinheiro circule, mas é bom que ele também esteja poupado. A gente vai falar sobre isso lá na frente. E o dinheiro poupado ele também é circulante, porque ele está poupado na sua mão, mas está sendo emprestado para outras pessoas pelo sistema financeiro. Mas isso é assunto de outro capítulo. O dinheiro ele precisa estar circulando. E isto é muito bom. Vamos lá. Nós estamos numa cidade, como Campina Grande, que é uma cidade de médio para grande porte, já está chegando aí a 500 mil de habitantes. E como é que essa cidade se tornou uma cidade relativamente grande? Né? No aspecto do Nordeste, é uma cidade grande. Depois das capitais, é a maior cidade, ela e Feira de Santana. Como é que Campina Grande começou? Vocês sabem que lá no Açude Velho tem um monumento aos pioneiros, que o pessoal às vezes confunde, diz que é um movimento dos tropeiros, mas os tropeiros são apenas um daqueles personagens. Você tem a mulher colhendo algodão, tem um tropeiro, eu não me lembro qual é o terceiro. O índio, exatamente, o índio. Por isso que tem o nome da Índios Cariris, né? Que foram os primeiros habitantes daqui. Então, naquele monumento, está expressa ali o início da nossa história, que começa na Vila Nova da Rainha, o primeiro nome da nossa cidade, ali
na Rua da Maternidade. Ali começou Campina Grande, perto do Açude Velho, né? Sempre as cidades elas buscam um reservatório de água para começar. E por que os tropeiros passavam por aqui? Porque eles eram comerciantes. Eles vinham de passagem, né, entre o interior e a capital, e eles tinham esse circular. Campina era uma cidade, era uma vila que permitia um ponto de apoio nessas passagens. E foi aqui que começou a ser um local de parada, consequentemente, uma grande oportunidade para o comércio. Até hoje, Campina ela é uma cidade muito próspera por conta do comércio. Depois veio a indústria, depois vieram os serviços, mas o comércio sempre foi muito forte. E o desenvolvimento da cidade, da nossa cidade, ele se confunde com o desenvolvimento do comércio. Porque o que desenvolve uma cidade são as transações comerciais. O que desenvolve uma sociedade são as transações comerciais. Eu vou pedir para baixar só um pouquinho o microfone, está dando a microfonia. Isso. Quando alguém decide empreender, ele está decidindo movimentar todo um ciclo ao seu redor. Quando o sujeito sai de casa e diz assim, eu vou colocar um negócio. Vamos pensar aqui no negócio. Alguém decidiu colocar uma loja de... Alguém me dá uma ajuda, um exemplo. De roupa. Que coincidência. A irmã é muito criativa, é original, né, nos seus exemplos. Uma loja de roupa. Para ter uma loja de roupa, você precisa ter necessariamente um ponto para começar. Então, você vai começar com um ponto, você tem que alugar um ponto. Alguém que é proprietário de um espaço, que colocou para alugar, vai receber o primeiro aluguel. Às vezes, recebe luvas, né, adiantado. Às vezes, pede 3, 4 aluguéis, e você vai ter que ter algum recurso guardado, ou pegar algum empréstimo e pagar aquela pessoa. Quando você pagou o aluguel, você já movimentou a economia, porque aquela pessoa recebeu o dinheiro, vai pagar as contas dela, vai comprar outra mercadoria que ela está precisando, está girando a economia daquela forma. Mas não começou tudo ainda, você já mexeu com a economia da cidade. Para iniciar a loja, você tem que fazer algumas adaptações. Geralmente, você vai ter que comprar mobília, você vai ter que pintar, você vai ter que fazer algum tipo de reforma, você vai ter que comprar as roupas. Então, você já mexeu com pintor, com pedreiro, com o cara da loja de material de construção e com o fornecedor de roupa que você vai comprar. Você já mexeu com muita gente. São muitas famílias que estão recebendo os teus recursos, seja no presente ou os recursos para o futuro, promessas de dívida que você está fazendo. Dificilmente quem começa tem esse tipo de crédito, né? Mas vamos imaginar que existem essas promessas de dívida que você vai se comprometer a pagar. Então, você já tem um aluguel para pagar todo mês, despesa recorrente, você já tem pintor, pedreiro, material de construção, que às vezes você passa no cartão e divide em 10 vezes, e ainda as roupas, que é a mercadoria para vender. Quando você se vê numa situação como essa, abrir a loja é uma grande alegria. Abriu a loja. Só que agora, meu amigo, daqui a 30 dias, tem o que para pagar? Aluguel, primeiro boleto, funcionário, encargo, imposto, as roupas, o boleto das roupas. Não tem coisa que dê mais ânimo para ganhar dinheiro do que boleto. Aí pense num negócio para lhe animar, para você sair de casa virado, né? Virado no girar, né, dona Marta? Você vende tudo, meu amigo. Você faz de tudo para ganhar dinheiro, porque você assumiu o compromisso. E você, naquele momento, só está pensando em si. Não vamos aqui romantizar a situação. A situação é essa daí. Você tinha um sonho que era abrir uma loja. O sonho é maravilhoso, lindo. Só que é o seguinte, o sonho vem com os boletos. E você tem que pagar daqui a 30 dias.
Então, nos primeiros 30 dias, você tem que correr e vender. Não tem essa de eu vou me adaptar ao meu trabalho. Né? Isso é coisa de funcionário. Funcionário, eu estou me adaptando ainda ao meu trabalho. Empreendedor não tem isso, meu amigo. Ele tem que se adaptar imediatamente. Ele tem que aprender a legislação contábil, ele tem que aprender a legislação previdenciária, como lidar com o seu cliente, como atender, como vender, tudo de uma vez só. Porque daqui a 30 dias tem o boleto. Ele só está pensando nele. É um sentimento meio que egoísta, não é? E graças a Deus por esse tipo de egoísmo. Ele só pensa nele. Só que ao pensar nele, e correr atrás, e vender, e bater a meta, e vender as roupas que ele precisava, e chegar no mês e pagar o aluguel, e pagar o boleto da roupa, e pagar as promessas de dívida que ele tinha feito, e pagar o imposto, o que foi que ele fez? Pensando só nele, só nos boletos dele, de não sujar o nome dele, de não deixar o negócio dele ir para as cucuias. O que foi que ele fez? Talvez sem querer. Alguém sabe? Movimentou a economia. Deu um emprego. Ele gerou emprego. O cara que estava desempregado, por conta de um egoísta, por conta de alguém que só pensa em dinheiro, não é assim que são chamados os empresários? Agora tem alguém com emprego. Agora a fábrica de roupa vai poder produzir mais. Agora, com o imposto que ele pagou, a prefeitura vai poder calçar a rua. Agora, com a renda que ele gerou, movimentando o comércio da cidade, outras pessoas estão sendo contratadas, pessoas essas que ele nunca vai conhecer. Nunca vai conhecer os empregos indiretos que ele gerou. Mas ele gerou só por ser egoísta, só por ser capitalista, só por ser miserável, como nos é ensinado nas bancas da escola. Este sentimento é o que move a economia, é o que fez Campina Grande sair de uma vila para ser uma cidade do tamanho que ela é. Porque o sentimento contrário, o sentimento de vitimismo, de que ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda, o governo é ruim, os impostos são altos, o Brasil é um país onde 80% das empresas morrem em 10 anos, 50% em 5 anos. Esse tipo de pensamento só gera pobreza e miséria. Pobreza e miséria. Não fossem os doidos dos empreendedores, os 20% das empresas que sobraram não teriam movimentado a economia, o Brasil não seria o que nós somos hoje. Nós somos, mesmo com todos os problemas, a 9ª economia do mundo. Não é pouca coisa não, meu amigo. São mais de 200 países que tem no mundo, nós somos a 9ª economia do mundo. E engana-se muito quem acha que o Brasil é um lugar ruim de empreender. Estava vendo essa semana, né, comparando essas estatísticas. O Brasil, né, de todas as empresas que nascem, vamos dizer, de 10 empresas que nascem, em 10 anos, 8 vão à falência. Você olha para o número desse e diz assim, meu amigo, só se for doido para botar um negócio. 5 morrem no 5º ano. 8 chegam ao 10º ano e depois morrem. Só 2 sobram, de cada 10. Alguém aqui já tem uma empresa com mais de 10 anos? Christian, Dona Marlene, Leta, mais alguém? 3 vitoriosos aqui, viu? 2, né? Porque ambos são da mesma empresa, mas 2 vitoriosos, mais de 10 anos. Só que é o seguinte, sabe qual é a taxa dos Estados Unidos? Que tem muito mais liberdade, né, juros muito mais baixos, muito mais acesso ao crédito. Sabe quanto é? 76%. 76% morrem nos Estados Unidos. Sabe quanto é na Europa? 78%. O Brasil, 80%. Então piorou a situação, né? Porque alguém poderia dizer, eu não vou empreender no Brasil, mas eu vou para os Estados Unidos. É quase a mesma coisa. É porque, no final das contas,
Empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. É um negócio complicado mesmo empreender. Só se sustenta quem é bom. Não se sustenta quem é bonzinho, mas quem é bom. O cara que olha para a empresa dele e diz assim: eu vou fazer o que tem que ser feito. Você lembra de Saul? Não como Saul, mas ainda que ninguém goste, ainda que eu não agrade ninguém, ainda que todo mundo me odeie na empresa, não tem problema. Eu estou fazendo para manter o emprego desse miserável que me odeia, para ele ter a oportunidade de receber o salário dele no final do mês, os encargos que ele tanto ama, o 13º, tão maravilhoso, o FGTS, que é um grande investimento. Vou fazer para manter o emprego desta pessoa, e ele ainda me odeia. Não tem problema, porque eu só estou pensando em mim mesmo. A engrenagem da economia, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ela é sustentada por Deus. E ela é operada por pessoas que têm um coração muito mais ligado à lei de Deus do que esta falsa religião. A lei de Deus, eu me refiro não aos 10 mandamentos estruturados daquela forma, né? Porque tem muito comerciante, empresário e industrial que não faz a menor ideia dos 10 mandamentos, de como eles devem ser observados. Mas eu me refiro aos 10 mandamentos, à lei de Deus, da maneira mais tácita, mais do dia a dia, que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber. Quem vence na vida, empreendendo, cuidando das finanças, fazendo a roda girar, são pessoas que não estão dispostas a fazer aquilo que agrada ao povo, vai fazer o que precisa ser feito. E, infelizmente, esse espírito tem sido mortificado dentro da igreja. Uma informação que ele traz na página 20 é que, atualmente, muitos pastores se consideram pouco informados e versados nessas questões. E inúmeras questões específicas se acham cercadas por complicações e controvérsias. Traduzindo isso aqui, é o seguinte: os pastores não fazem a menor ideia do que vão falar a respeito de finanças. Muitos, não estou dizendo todos, evidentemente, mas estou usando exatamente a palavra, a expressão que ele usou, muitos pastores. E por quê? Vocês imaginam por que os pastores não têm capacidade, não capacidade intelectual, mas capacidade de conhecimento para falar sobre o assunto de finanças? Não são organizados muitas vezes financeiramente. Mais alguém? É um assunto muito polêmico, mas eu estou falando de capacidade mesmo, assim. Às vezes o cara até... Alienação do mundo real. Acho que esse é o pior de todos os problemas. Porque o pastor, geralmente, é quase um concursado. É quase um servidor público. Ele entra para a igreja, ele recebe um salário, e, a não ser que a igreja não tenha condição, entra mês, sai mês, ele não sabe o que é a instabilidade da vida. Ele não sabe o que é bater meta, né? Eu não estou dizendo que precisaria bater meta, né? Mas que aliena muito se ele não tiver cuidado. Ele se tranca no gabinete, passa o dia todinho lendo livros, os melhores atendem no gabinete e visitam esporadicamente, e assim passam os dias, até chegar o domingo, ele vai e prega, e depois ele volta para fazer tudo de novo na outra semana. A vida de ninguém é assim. A vida de ninguém é assim. Você precisa sair de casa, correr e batalhar. A estrutura da vida que Deus nos deixou é esta, irmãos. É a estrutura de vida de correr, ir atrás do que eu preciso e ganhar o pão de cada dia. Falar sobre uma coisa que não se vive é muito complicado, realmente. Mas alguns ainda permanecem com os pés no chão. Este
autor, chamado Jim Neuheiser, ele tem um outro livro, que é Casamento, Divórcio e Novo Casamento. E ele trata na mesma estrutura desse livro aqui, pergunta e resposta. Todo capítulo é uma pergunta e a resposta é a estrutura do capítulo, o corpo do capítulo. Ele é professor de seminário, pastor e conselheiro. Só que ele é conselheiro de finanças. Ele começou o livro, o prefácio do livro, é de uma ousadia, né? Quem está falando, né, a respeito, é de uma ousadia tão grande que, para alguns ouvidos mais sensíveis, é quase uma heresia. O texto começa assim: porque um professor de seminário, pastor, conselheiro, escreveria um livro sobre dinheiro? Ele dizendo: eu sempre fui aficionado por finanças. Muita gente pararia aqui, dizendo: não, pastor avarento, só pensa em dinheiro, não quero mais saber. Ele continua: quando eu era criança, queria muito ganhar dinheiro. Pronto. Quem não parou da primeira, parou aqui, né? Queria muito ganhar dinheiro de qualquer jeito, pronto, mas o outro parte ficou, né? Pastor que gosta de finanças, era aficionado desde pequeno, queria ganhar dinheiro de qualquer jeito. É o pastor, não é pentecostal, hoje é pastor da Mundial do Reino de Deus. Quando eu era criança, queria muito ganhar dinheiro de qualquer jeito, ajudando em casa. Opa! Não é de qualquer jeito, é de qualquer jeito trabalhando. Eu economizava. Aos 8 anos, tinha cerca de $50 que investi, seguindo o conselho do meu pai, no mercado de ações. Pouco tempo depois, comecei a cortar a grama dos vizinhos. E quando tinha 12 anos, entregava jornais em 2 rotas diferentes, além de vender assinaturas de porta em porta. Quando fui para a faculdade, embora quisesse muito ingressar no ministério em tempo integral, decidi me especializar na área de finanças, porque queria ter uma qualificação que atendesse ao mercado. Tinha em mente que Paulo, às vezes, sustentava a si mesmo fazendo tendas. Atos 18, verso 3. Totalmente fora da caixinha o pastor, né? O cara disse que era aficionado por dinheiro desde cedo, sempre trabalhou para ganhar, né? Trabalhou ajudando em casa, trabalhou cortando grama. Isso é muito comum nos Estados Unidos. As crianças trabalharem cortando a grama do vizinho e receberem um troco por aquilo ali. Ele foi juntando. Uma parte do dinheiro ele investiu em ações. Olha, se ele investiu em ações com 8 anos, é porque muito provavelmente já era uma cultura da casa, né? Provavelmente o pai dele já fazia isso e orientou o filho a fazer. Ele começou a crescer e foi ganhando dinheiro o tempo inteiro, onde ele ia. Depois ele virou vendedor prestamista, né? De porta em porta. Foi para a faculdade e, ao invés de simplesmente pensar no ministério, ele fez uma faculdade pensando no ministério, mas de outra forma. Porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, o curso do seminário não é um curso de bacharel, não é um curso de ensino superior, como é no Brasil. É um curso de especialização. Então, você primeiro faz um curso superior e depois você vai fazer teologia. A ideia do americano é que você tenha já você tenha estudado as ciências gerais antes. Ele já fez isso pensando no ministério. Ele disse: eu vou estudar finanças para que eu, indo para o ministério, eu tenha condição de me sustentar, como Paulo fazia. Meu irmão, isso é de muita sabedoria. Ele resolveu um monte de problemas da vida dele futura fazendo isso aqui, fazendo um curso. Aí, hoje em dia, vocês sabem, a gente mantém o seminário EAD. O seminário EAD, ele custa R$ 99,90 por mês. Quem se interessar, depois procure Bruno, Dona Marta e Gisele. R$ 99,90. Você vai estudar com boa parte das melhores mentes da teologia da atualidade, né? Professores americanos de altíssimo gabarito. Você não vai comprar livro, porque o seminário já tem os livros na própria plataforma, certo? Pagando menos de R$100. Aí chega o cidadão e diz assim: eu estou desempregado, não dá para você arrumar uma bolsa, não?
Meu irmão, se você, eu quero dizer, sou desempregado, eu tenho 2 filhos, eu não tenho condição de pagar o seminário, dá para vocês me darem uma bolsa? Qual é a resposta que vocês são instruídos a dar? Não assim, né, Bruno? Assim você vai dizer que a gente está sendo grosseiro com os amados irmãos seminaristas. A gente não vai trabalhar, mas a instrução que é dada pela diretoria do seminário é dizer, meu irmão, você tem uma família, você está desempregado, vá trabalhar, meu amigo. Você não tem que estar fazendo seminário, não. Você tem que trabalhar. Aí, quando você trabalhar, arrumar um emprego, sustentar a sua casa, aí você volta para pensar no seminário. E agora você não vai precisar de bolsa porque você está trabalhando. Geralmente eles conseguem meu telefone depois disso. Porque eu já tenho um texto pronto para responder isso aí. Muitos conseguem meu contato, ou falam pelo Instagram também, é mais fácil, né? Mas, enfim, o pastor se preparou para o ministério fazendo um curso. Primeiro, tendo uma vida inteira de trabalho e depois fazendo um curso, se preparando para o ministério. Para a gente partir para a finalização, ele diz assim, outra coisa que me influenciou foi o fato de que Jesus só começou seu ministério público quando tinha cerca de 30 anos, e que os presbíteros são, via de regra, homens mais velhos. Eu queria estar numa posição em que pudesse sustentar minha família, caso o ministério em tempo integral não me permitisse fazê-lo. Depois que terminei a faculdade, fui trabalhar como consultor financeiro numa empresa conhecida como Accenture, que o presbítero André já trabalhou, onde trabalhei com pessoas entusiasmadas, bem-sucedidas, num ambiente de extrema pressão e muito competitivo. Isso é ótimo para um pastor. Foi então que o Senhor levou a minha família para a Arábia Saudita, onde trabalhei para um ex-cliente da ExxonMobil, ao mesmo tempo que servia como pastor fabricante de tendas. O tempo na Arábia Saudita foi extremamente recompensador, tanto no plano espiritual, na igreja subterrânea, quanto financeiramente, já que éramos muito bem remunerados. Ao trabalhar com pessoas que estavam ganhando mais dinheiro do que jamais poderiam imaginar, observamos como algumas delas gastavam tolamente aquela fortuna, enquanto outras tinham um comportamento mais sensato. Ainda muito jovens, tivemos de aprender a gerir nossa riqueza recente em face das escolhas desafiadoras, quanto gastar, quanto poupar e quanto doar. Também aprendemos muita coisa sobre investimento através das escolhas sensatas e insensatas que fazemos. Que maravilha ler isso, irmãos. Um pastor que desde cedo queria trabalhar para ganhar dinheiro. Quando foi se preparar para o seminário, fez um curso para ganhar dinheiro. Depois que foi ordenado, procurou um trabalho para sustentar a família dele. Ele disse, vai que a igreja não pode, em algum momento, me sustentar, eu já vou estar tranquilo. Conseguiu um trabalho numa empresa boa, que pagava muito dinheiro, mais do que ele podia gastar. E com isso ele foi trabalhando no ministério e se mantendo muito bem. Hoje, pelo que ele conta aqui, ele tem uma pequena fortuna guardada, que é uma segurança para a família dele e é uma bênção para a igreja, né? Porque a igreja não tem esse peso todo no sustento do pastor. A gente vai continuar na próxima aula, mas lembre disso, irmãos. Lembrem do que nós estamos tratando aqui. Dinheiro não é tabu. Dinheiro é algo extremamente importante. Muitos casamentos se desfizeram por decisões erradas a respeito de finanças. Chega ao ponto da mulher não suportar mais as loucuras que o homem faz. Muitos pastores, irmãos, estão com o casamento destruído porque a vida financeira é uma desgraça, é uma bagunça. Ou porque as igrejas não pagam um salário decente e eles ficam sempre naquela, né?
É cansativo ouvir a palavra dos pastores. A igreja arrecada mal, eu ganho mal, e tudo mal, e o presbitério não ajuda, e fulano não ajuda. Quer dizer, um pastor que tem o mesmo pensamento de alguns funcionários. Minha empresa me paga mal, eu mereço mais, eu deveria receber mais. Ora, se você é tão bom assim, por que você está nessa empresa que te paga mal? Se você é bom, você vai ser disputado por várias empresas. Não se sustenta esse argumento. Assim como não se sustenta o argumento dos pastores. Não que eles vão ser disputados por outras igrejas, necessariamente. Mas sabe o quê? Eles deveriam estar preparados para isso. Não existe nada mais inseguro do que o ministério do ponto de vista financeiro, irmãos. Nós já passamos por diversas fases aqui na igreja. Fases muito boas e fases muito difíceis. Nas fases muito difíceis, o conselho não tinha condição de pagar o meu salário, que é pago por quinzena desde sempre, nos dias acordados, dia 15 e dia 30. Não tinha condição. Quando a gente veio para esse prédio aqui, toda a reserva da igreja foi gasta. E depois que a reserva foi gasta, a arrecadação não aumentou. Então, o que aconteceu? A gente estava com um custo maior do que a arrecadação. E a tesouraria não tinha o que fazer. Eu comecei a receber fracionada a quinzena. Não é o salário, é fracionada a quinzena. E nesse período, eu tinha uma reserva, e essa reserva eu emprestei à igreja, e a igreja ficou me pagando em 36 meses para a gente poder se manter. E foi nesse período que eu estava... isso aí foi em 2016. Eu fui dar aula. Como eu tinha outra formação, eu tenho outra formação, eu fui dar aula de administração. E boa parte da manutenção da minha casa não sofreu mais por conta disso. Eu fazia algumas vendas, eu comprava e vendia. Teve um período ainda que eu me vali do contato que eu tinha lá na empresa, a última empresa que eu trabalhei, eu comprava panela, vendia panela, me virei. Isso não é um mérito, não. Isso é obrigação que o homem tem. Se virar e bancar as despesas da sua casa. É obrigação. Então, os pastores, em primeiro lugar, deveriam dar esse exemplo, irmãos. Estar prontos a ter sua casa, independentemente da situação da igreja. Para isso, eles têm que se preparar. E se os pastores fizerem isso, será um grande primeiro passo, um grande exemplo para a igreja. Os irmãos têm isso aqui, irmão. Os irmãos têm isso. Não só na minha pessoa. O pastor Aldenor também é um homem extremamente disposto ao trabalho. Sempre, lá em Fortaleza, inclusive, por um certo tempo, ele exerceu o trabalho secular juntamente com o ministério. E tem disposição para isso sempre que necessário. Porque tem que ser assim, irmãos. Agora, a partir dos pastores, isso tem que ser um espírito da igreja. Parar de reclamar. Parar de falar mal do Brasil. Porque até por estatística eu mostrei a vocês. Empreender aqui é tão difícil como empreender em qualquer lugar do mundo. Até nos melhores lugares. Agora, o que diferencia alguém que tem sucesso na vida de um fracassado é muito mais o espírito que essa pessoa tem do que a condição macroeconômica do país. O Brasil está mal. Nós estamos no governo do PT. Nós estamos numa das piores fases da nossa história. Mas sabe o que é que isso quer dizer para a tua vida? Nada. Absolutamente nada. Isso não é um decreto de falência. Porque, nesse momento, existem muitas pessoas que estão crescendo como nunca, ganhando como nunca, vivendo bem como nunca. A questão é,
porque se elas conseguem, por que eu não consigo? Ou você parte desse princípio, ou então você vai passar a vida arrumando desculpa para o teu fracasso. Não faça isso. Dinheiro é algo importante, não é tabu na igreja. Coloca a tua mente para funcionar. Siga as regras da palavra de Deus e trabalhe, porque Deus há de nos abençoar. Amém.